Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como sempre, inicio os vídeos agradecendo a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal e aos milhares de amigos que têm, irmãos em Cristo, que têm compartilhado, divulgado o nosso canal. Eu também peço a vocês que vocês ativem o sininho logo abaixo do vídeo, para que aqui a cada vídeo que nós estamos gravando, o YouTube notifique você no WhatsApp, por e-mail, e assim você vai poder acompanhar todas as mensagens que nós temos gravado aqui no nosso canal. Então, meu muito obrigado a todos vocês e espero que vocês permaneçam acompanhando o nosso canal, no nome santo do Senhor Jesus. Mas, meus queridos, minhas queridas, eu quero continuar ministrando essa série de mensagens desta feita, baseado nesta lição de 2008, das lições bíblicas publicadas pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é a editora oficial da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que inclusive quero aproveitar neste momento para parabenizar todos os irmãos assembleanos, porque nós estamos completando esta semana 109 anos. As Assembleias de Deus no Brasil completam 109 anos em que pregamos a mensagem do Senhor nosso Deus, 109 anos onde o Senhor deu a esta igreja a oportunidade de semear a palavra do Senhor Jesus Cristo aos mais longes lugares, mais distantes lugares, do Oiapoque ao Chuí, no nosso estado, no nosso país. Aqui em Pernambuco, a Assembleia de Deus começou em 1918, em 2018, portanto fez 100 anos que começou a obra de missionária aqui no estado de Pernambuco. E nós estamos muito felizes com o que Deus tem feito através da Assembleia de Deus. Foi com ela que veio o movimento pentecostal aqui no Brasil, quando os brasileiros e brasileiras passaram a conhecer a atualidade dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo, da continuidade, da atualidade dos dons espirituais, conforme está escrito lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios, capítulo 14, e para se cumprir aquilo que aconteceu com os discípulos também no capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então eu quero parabenizar todos os irmãos assembleianos, quero cumprimentar o pastor José Huerto da Costa Júnior, que é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, como também cumprimentar o pastor Rinaldo Alves dos Santos, que é o presidente da Comadeplan, Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, no Planalto Central, a qual a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Ebenezer aqui em Pernambuco, é vinculada, como também vinculado nós somos a CGADB. Quero também estender esta parabenização aos demais ministérios assembleanos aqui no estado de Pernambuco, ao Campo do Recife, ao nosso querido pastor Ailton José Alves, como também ao presidente do Campo de Abreu Lima, pastor Roberto dos Santos, que são assembleanos, além de outros queridos irmãos, como o pastor Severino do Ramo, da Assembleia de Deus Excelência, e outros pastores que conosco fazem esta obra aqui no estado de Pernambuco, mas que meus parabéns, essas minhas felicitações são extensivas a todas as Assembleias de Deus no Brasil inteiro e também no mundo, porque a Assembleia de Deus não está só aqui no Brasil, mas também está presente em todo o mundo. Então, portanto, Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos assembleanos, que nós continuemos firmes, fortes e comprometidos com a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também de levar uma palavra, uma mensagem de transformação, dando nós mesmos testemunho verdadeiro, genuíno, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, para que as pessoas não só se convençam, sobretudo, evidentemente, com a
palavra do Senhor nosso Deus, mas também com o nosso comportamento cristão. Dito isso, meus queridos irmãos, eu quero dar continuidade, como disse a princípio, da ministração de uma série de lições, de temas, baseado nesta lição de 2008 da CPAD. Esta lição bíblica, que foi do quarto trimestre de 2008, cujo tema central é o Deus do livro e o livro de Deus. Esta lição, ela traz o conjunto de 13 lições. No vídeo passado, nós estudamos sobre o Deus da Bíblia, lição esta onde nós abordamos como 4 tópicos, tratando primeiro acerca da existência de Deus, o segundo, a limitação humana diante de Deus, a diferença entre os deuses da Bíblia e os falsos deuses, e o quarto e último ponto, os deuses que não são da Bíblia. No mundo existem vários deuses, os homens optaram por ser politeístas, muito embora as Sagradas Escrituras digam e afirmem, nós cremos nelas, que só existe um único Deus, que se revela em 3 pessoas divinas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Este é o Deus dos cristãos, do cristianismo. Portanto, nós somos crentes na palavra do Senhor Jesus e nós acreditamos no Deus da Bíblia e convidamos a você também para crer no Deus da Bíblia, porque a própria Bíblia diz que o Deus da Bíblia é o único e verdadeiro Deus e somente a Ele nós devemos adorar. E, portanto, nesta lição de hoje, que é a lição de número 2, deste livrinho aqui, que eu já mostrei para você, nós vamos tratar também, como continuar, com o tema da lição número 2, que é o Deus que se comunica com o homem. Na primeira lição, nós mostramos que Deus Todo-Poderoso, Ele existe, Ele é verdadeiro, Ele não tem necessidade de mostrar a sua, ou de provar a sua existência, porque Ele existe, independentemente dos gnósticos, ou dos agnósticos, melhor dizendo. Independente do ateu, se ele crê ou não crê, Deus continuará existindo, porque Deus é um ser superior, infinito. Ele não depende da crença de ninguém para existir, ele é autoexistente. Nós é que dependemos para existir da soberana graça e vontade do Senhor nosso Deus e da sua providência, porque tudo que nós só existimos aqui na terra, porque tudo Ele providencia para nós existirmos, o sol, a chuva, o oxigênio, até o espírito que está em nosso corpo é de Deus. Tanto é que quando morremos, esse espírito volta para Deus e de lá Deus dará um destino final a todos os espíritos humanos, aqueles que serviram a Jesus. O Senhor levará para o céu, mas aqueles que o rejeitaram, que o recusaram, que não submeteram as suas ordens, a sua palavra, a palavra de Deus diz que as pessoas irão para o inferno. Não somos nós que dissemos, longe de nós, não somos juízes de ninguém, mas a palavra de Deus é quem julga a todos nós. Por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós devemos servir ao Senhor nosso Deus, para que nós não tenhamos esse triste destino eterno, porque como diz a palavra do Senhor, Jesus dizendo lá em Apocalipse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então voltemos aqui ao nosso texto, à nossa lição, o Deus que se comunica com o homem. E está dividido, como sempre, em alguns tópicos, como sempre são as nossas lições divididas. O primeiro tópico, a comunicação direta. O segundo, os efeitos da queda. O terceiro, Deus se comunica com o homem. E o quarto, a comunicação pela revelação. Então são esses 4 tópicos neste assunto tão importante que nós vamos estudar, que é o Deus que se comunica com o homem. Deus que se comunica com o homem. Lembrando que esta lição você pode, apesar de ter passado 10 anos, você pode ainda fazer contato com a CPAD e pode adquirir não só esse, como outros números antigos que eles têm disponível em plataforma digital, para que você possa ter em sua biblioteca esse livro, essa lição bíblica, que, repito, embora tão antiga, mas o seu conteúdo sempre será atual, porque trata da natureza do nosso Deus, que é imutável. O tempo passa, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Então, portanto, para estudar esta lição, o comentarista, ele sugere a leitura bíblica
no Salmo 129, no Salmo 29, e o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 10. E eu vou começar lendo esse texto. E se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia no Salmo 29, do versículo 1 ao versículo 10, se você pode me acompanhar nessa leitura que farei agora. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu tempo, cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Então, eis aqui o texto bíblico, como leitura bíblica em classe, para ser o fundamento deste assunto que nós vamos estudar, que é o Deus que se comunica com o homem. E, portanto, vamos passar já ao primeiro tópico da nossa lição, antes, porém, fazendo uma breve introdução que o nosso comentarista traz aqui na lição, quando ele começa dizendo que os deuses criados pela imaginação humana eram inacessíveis aos seus adoradores. E ele toma como exemplo aqui, para ilustrar essa afirmação, os deuses da mitologia grega, os 12 deuses do Olímpio. Eles não desciam para ouvir ou falar com os gregos. O mesmo tem acontecido com os adoradores dos deuses falsos das muitas religiões não cristãs dos nossos dias. Eles não podem dirigir-se a seus deuses diretamente, somente o faz através de intermediários e também falsos. Ou seja, é um Deus que precisa que alguém intermedie, precisa de um sacerdote, precisa de um homem falho, para que possa ser aceito. Claro que é uma compilação daquilo que aconteceu, por exemplo, aonde no Velho Testamento, onde de fato o homem ele não tinha possibilidade de apresentar livremente a Deus. Tinha o santuário, o tabernáculo, que era dividido em 3 compartimentos, o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos, apenas o sacerdote podia apresentar o sacrifício para Deus. E mesmo assim, e apesar disso, o pecador também tinha liberdade de falar diretamente com Deus na sua oração e na sua forma de adorar a Deus, na apresentação de sacrifício. E uma vez na apresentação de sacrifício é que era necessário a figura e a presença de um sumo sacerdote, ou de um sacerdote, conforme mostra lá em Êxodo, que tinha necessidade de este homem ser a intermediação. Isso tudo para mostrar que o caminho para Deus estava obstruído, estava impedido para o ser humano. Não que Deus estivesse oculto ou escondido, Deus nunca teve, muito pelo contrário, é um Deus que sempre se revelou, se mostrou para as suas criaturas, como nós vimos ao longo da lição. Mas era preciso que essa criatura entendesse que para chegar a esse Deus santo, a esse Deus revestido de santidade, ele tinha que se santificar e purificar-se das suas imundícias, ali representada no cerimonialismo da lei de Moisés e no Velho Testamento. Então, esses homens hoje em dia não podem se dirigir a seus deuses diretamente, precisa dessas pessoas que lhes sejam intermediários, e que muitas vezes são intermediários falsos. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, desde o princípio se comunica com as suas criaturas, é o que nós veremos ao longo dessas lições. E por intermédio de Jesus Cristo, o ser humano, ele tem um livre acesso a Deus. Seu soberano Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
e Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, conforme mostra lá em Colossenses capítulo 1 e o verso 16. E nós podemos também ver isso no capítulo 1 do Evangelho de João, onde mostra clara e explicitamente que Jesus é o Verbo de Deus, estava com Deus e Ele é Deus, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio revelar pessoalmente o Deus eterno para nossas vidas, coisas que os deuses falsos nunca o fizeram e não irão fazer, porque só existem na imaginação dos homens, porque o único Deus que vive de fato é o nosso Deus, o Todo-Poderoso Senhor Jeová dos Exércitos. Então, portanto, aqui já vamos tratar do primeiro tópico, que fala da comunicação direta. E essa comunicação direta nós a observaremos já no início da criação, quando Deus criou o homem, já demonstrou que queria ter essa relação permanente, constante com o homem, conforme aqui registra na lição o nosso comentarista. A Bíblia nos mostra com clareza que desde o princípio Deus se comunica com o homem de forma direta. Ao criá-lo, imediatamente infundiu-lhe o fôlego de vida, transformando-o em alma vivente. E como diz o texto sagrado, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Está escrito lá em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. E lá no livro de Jó há uma expressão também muito maravilhosa, onde diz assim: o Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso me deu vida, que tem conexão direta com este versículo de Gênesis capítulo 2, o verso 7. E portanto, Deus criou, depois de haver criado o homem, e antes da queda, como diz aqui o nosso comentarista, baseado no texto sagrado, o homem se comunicava com Deus livremente. Aí nós vemos Deus, depois que criou Adão, chamando-o para dominar, e diz para ele para dominar e administrar a terra, e deu a ele a incumbência de nomear e dar nome a todos os animais da terra. E portanto, essa comunhão era perfeita com o Senhor nosso Deus. E Deus teve aquela comunhão perfeita, mas ao criar Adão, o Senhor percebeu que este homem, ele precisava de uma companhia da sua própria natureza, um ser que tivesse corpo como Adão tinha, já que Deus era espírito e eles tinham que ter uma relação, não é, igual de ser humano para ser humano. E o Senhor tomou a providência de criar a mulher da mesma natureza. E foi então o Senhor decidiu, criou a mulher, que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, verso 18 e o 23. E o Senhor criou a mulher para ser ajudadora do homem, para servir de companhia. Ela ser companhia dele, mas ele também ser companhia dela. E após Deus ter criado, formado esse casal, aqui o texto diz que o Senhor nosso Deus passou, assim como ele estava se comunicando com Adão, também passou a ter essa comunicação também com o casal. Portanto, lembremos-nos que não é apenas nós homens que temos a liberdade de conversar com Deus, mas as nossas esposas, as nossas parentas, mulheres, elas também têm a mesma liberdade. E os irmãos dirão assim: mas pastor, por que o senhor diz isso? De que a mulher também tem? Isso é muito óbvio. Mas infelizmente nas outras religiões por aí afora, infelizmente dizem que a mulher é um ser inferior ao homem. Dizem que a mulher, chegam até a dizer nessas religiões, muitas religiões, que a mulher não tem alma. Então veja o absurdo, mas a palavra mostra que a mulher é um ser humano exatamente igual ao homem, apenas com responsabilidades diferentes, mas Deus a criou, Deus dotou também de capacidade para adorar, para servi-lo e para fazer a vontade de Deus na terra. E o seu marido deve ajudá-la a fazer isso e não atrapalhar, como infelizmente muitos homens têm atrapalhado a vida das mulheres em servir a Deus. E o mais grave é que muitos homens, às vezes cristãos, servos, que têm uma vida muitas vezes bem comprometida na igreja, mas mesmo assim ele não tem tido misericórdia da sua esposa e tem muitas vezes atrapalhado
a sua esposa de servir a Deus como Deus quer que ela sirva. Não é só você que tem o direito de servir, mas a sua esposa também. Portanto, ajude ela. Ela é a sua ajudadora, mas você é o sacerdote do lar e tem a obrigação de ajudar a sua esposa nas suas necessidades espirituais, apoiando-a na chamada que Deus também tem para a vida dela, que Deus não só chamou você, como também chamou ela para fazer a obra dele na terra, e isso fica claro com relação ao papel da mulher na criação. Então, portanto, aqui nós não sabemos, diz o comentarista, quanto tempo os nossos pais viveram em perfeita harmonia antes de haver pecado. Não sabemos se foi 10, se foi 20, não há esse esclarecimento de quanto tempo eles passaram em perfeita comunhão, mas quero crer, opinião minha, de que deve ter sido muito tempo que eles tiveram essa maravilhosa oportunidade de ter essa comunhão perfeita com o Senhor nosso Deus. O fato é que, diz o nosso comentarista, que antes da entrada no mal do mundo, Deus costumava, veja que coisa linda, conversar com o casal pela viração do dia. Está escrito lá no capítulo 3 e o verso 8 de Gênesis, é a parte A. Ou seja, o Senhor, ele propiciava a Adão e a Eva momentos agradabilíssimos. Que coisa boa, Deus falando todos os dias, todas as horas, com Adão e com Eva. E essa coisa boa, Deus também quer repetir ainda hoje comigo e com você, meu amigo. É verdade que não será nos mesmos termos de Adão e de Eva. E por quê, pastor? Porque Adão e Eva, na época, não havia o pecado contra Deus. A comunhão era perfeita. Hoje não será da mesma forma, porque nós estamos separados por esse corpo pecaminoso. Mas ainda assim, é possível nós termos uma relação perfeita através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, desde que, e somente se eu e você nos curvemos e aceitemos o sacrifício de Jesus, aceitemos obedecer ao Senhor nosso Deus pela sua bendita palavra. Se você e eu nos servirmos ao Senhor através da palavra dele, Deus nos dará esse privilégio maravilhoso de nós podermos conversar com ele, como os homens do passado, mesmo após o pecado, tiveram a oportunidade de falar com o Senhor nosso Deus, conforme registra aqui a nossa lição nas leituras diárias, quando afirma aqui que Deus falou com Adão, capítulo 3, o verso 9 de Gênesis. Deus falou com Noé, capítulo 3, capítulo 8, o verso 15 do livro de Gênesis também. Deus falou com Abraão, capítulo 17, verso 3, quando ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. O mesmo Deus que falou com Abraão esta expressão, também diz para você: ande na minha presença e seja perfeito, e seja perfeita. Louvado seja o nome de Jesus. Deus falou com Jacó, lá no capítulo 46, o verso 2 de Gênesis, quando ele encontrou com aquele anjo e lutou com o anjo e foi vitorioso, porque Deus concedisse que ele tivesse vitória. Ou seja, nós mostramos claramente a verdadeira possibilidade, real possibilidade de o homem se comunicar com Deus e Deus se comunicar com o homem. Deus falou com Moisés, capítulo 6, o verso 2 do Êxodo. Lembrando que no Velho Testamento Moisés foi o único homem com quem Deus teve uma relação mais direta, como ele disse que nunca falou com profeta nenhum como falou com Moisés. Porque assim aprove Deus falar, Deus se manifesta, se revela para quem quer e do jeito que ele quer. E assim ele se revelou no Velho Testamento de uma forma exclusiva para o nosso querido irmão Moisés. E por quê? Porque Moisés era um tipo de Cristo, né? E assim como de uma forma exclusiva Deus se revelou para Moisés, também se revelou para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, ele se transformou, tomou o corpo humano e viveu como nós, ainda que sem pecado, e Deus, de uma forma especial, também falou com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos vários momentos do seu ministério, nós veremos essa manifestação gloriosa, exclusiva,
com o nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo no seu batismo, quando diz o texto sagrado que uma pomba do céu pousou sobre Jesus e ouviu-se aquela voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraze. Ninguém na terra nem no mundo ouvia uma expressão dirigida a si, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Deus Todo-Poderoso, Ele sempre quis, quer e sempre quererá se comunicar com o homem que Ele mesmo criou. Deus falou com Salomão, 1 Reis, capítulo 3, o verso 5. Então aqui eu li uma série de passagens bíblicas para demonstrar na Bíblia que Deus se comunicou com o homem, ainda que no Velho Testamento, onde era dente, olho por olho, dente por dente, e aonde era muito rígida, não é? As pessoas se pecassem, se tropeçassem em algum mandamento da lei, Deus os castigava de forma severa. A exemplo, por exemplo, do sacerdote Nadab e Abiú, que apesar de serem sacerdote, mas a palavra de Deus diz que eles levaram fogo estranho, e eles foram fulminados imediatamente pelo Senhor ali no altar. Ou seja, por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então é preciso que as pessoas que queiram se aproximar de Deus, falar com Deus, tenham uma vida de santidade. Porque se não tiver, Deus também é justo e Ele não tolera de forma nenhuma rebeldia da parte do homem. Então essa comunicação direta, como nós vemos aqui, ela aconteceu de fato, real, com Adão no Jardim do Éden e com Eva, e depois, mesmo após eles terem pecado, Deus continuou falando de uma forma limitada e restrita por conta do pecado do próprio homem. E aqui, essa foi uma razão, foi um dos efeitos da queda, foi um dos efeitos do pecado, que essa comunicação ela foi prejudicada, que é o segundo tópico daqui da nossa lição. Com a queda, o homem perdeu a comunhão e a comunicação. Ou seja, duas coisas importantes que eles perderam. Perderam a comunhão, não tinha mais aquela comunhão estreita com Deus, e perder a comunicação com o Senhor nosso Deus, com o Criador. Antes, no entanto, ele e Eva se deleitavam em ouvir a suave e melódica voz do Altíssimo naquela viração do dia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Agora, com o advento do pecado, o medo apoderou-se deles, dificultando-lhe o pleno relacionamento com Deus. Veja, eles tinham muito prazer em conversar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Mas, estranhamente, no capítulo 3, quando Deus perguntou para Adão: Adão, onde estás? Ele disse que se escondeu na árvore porque estava nu e com medo de Deus. Quando viu Deus, teve medo. Mas Adão, o Criador não vai fazer nenhum mal a você, como não faz a ninguém. Só quer fazer o bem. Por que você está com medo de Deus? Porque ele estava em pecado, assim como as pessoas hoje em dia ainda continuam se escondendo de Deus, tendo medo de Deus, não querem se apresentar a Deus porque estão escondidos nos seus pecados. Mensagem esta que nós pegamos, que aqui você pode clicar aqui no card e você vai ouvir a mensagem de Deus, o Deus que busca pecadores escondidos. Ouça essa mensagem e você vai ouvir um pouco disso que nós estamos falando aqui. Então, portanto, o pecado dificultou o acesso ao Senhor nosso Deus como antes. Apesar disso, apesar do pecado, Deus nunca deixou de se comunicar com o homem. Agora de forma limitada, restrita por conta do pecado, mas mesmo assim o Senhor não interrompeu a sua comunicação com o homem. Iria conversar com ele de outra forma, de outro jeito, mas não iria deixá-lo distante dele, nem se ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Então, o conhecimento da discórdia, inquirido sobre os seus pecados, foi o que Deus perguntou: quem mostrou que tu estava nu? Foi a pergunta de Deus. E agora começou a haver discórdia entre Adão e Eva. Ele começou culpando primeiramente a Deus e depois a mulher dele, a companheira que tu me deste. Quer dizer, querendo insinuar que se Deus não tivesse lhe dado Eva, ele não teria pecado. E em seguida culpando a sua companheira, que lhe deu para comer da árvore. Mas você e eu temos livre-arbítrio, você temos livre vontade. As pessoas podem sugerir que nós fazemos coisas erradas, mas cabe a nós decidir se vamos aceitar, incorrer ou praticar aquele erro ou não.
Adão era um ser livre, ele podia ter dito para sua esposa Eva que não iria comer daquela árvore proibida, mas ele comeu e, portanto, ele tinha que assumir a responsabilidade. Não é o que nós vemos aqui. Ele começou a discutir, a discordar da sua mulher, culpar a sua mulher, para se eximir da sua responsabilidade. Então nós vemos aqui a primeira desavença entre seres humanos e as suas funestas consequências, ou seja, como nós dissemos em outras mensagens, para cada pecado há sempre uma consequência extremamente ruim para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Nesta lição, aprenda também que cada erro, cada pecado, cada contravenção contra a lei de Deus, haverá sempre uma consequência por conta desses erros, dessa atitude de desobedecer a palavra do Senhor de Deus. O melhor é ouvir a voz de Deus, conforme 13:7 lá de Hebreus. Se hoje ouvir da minha voz, não endureçais os vossos corações, porque o nosso Deus continua ainda hoje se comunicando, querendo se comunicar com este homem, e desta feita, através da sua palavra, que nos está ministrando neste momento para a sua vida. Então, ouça a voz de Deus e obedeça aos seus mandamentos e à sua palavra, no nome santo de Jesus. Então, veja, na maioria das vezes, os homens, eles são incapazes de assumir os seus próprios erros. Foi o que aconteceu com Adão. Adão não queria assumir as suas responsabilidades e começou ali querendo culpar até o próprio Deus pelas suas iniquidades, que é o que acontece hoje. As pessoas fazem coisas erradas, os homens praticam injustiça no mundo, violência, tanta coisa, e ainda ousam, ainda atrevidamente querem atribuir a Deus a razão de tanta injustiça, tanto pecado, tanta violência, quando são os próprios homens, os praticantes e os responsáveis por tanta miséria no mundo. Então que você, nesse momento, possa refletir sobre isso e comece meditando e chegando à conclusão de que você precisa assumir a responsabilidade pelos seus erros. Esse é o primeiro passo para você conseguir a misericórdia de Deus e o perdão, conforme diz Provérbios 28:3, aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará. E observe, Satanás, ele continua, o mesmo que enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, continua enganando ainda hoje os homens, e principalmente aqueles que se recusam a ouvir a voz de Deus. Se não ouvir a voz de Deus, eles ouvirão, mesmo sem querer, a voz de Satanás, que vai estar estimulando, incitando e levando para um caminho de desobediência contra o Senhor nosso Deus. Ele continua enganando a todos que se descuidam do relacionamento com Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você e eu nos descuidarmos do relacionamento com Deus, nós seremos forçados, obrigados a ouvir a voz do inimigo. Pastor Irineu, é verdade, exatamente, porque Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você se torna escravo de Satanás se você se recusar a ouvir a voz de Deus. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Não há como você ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do diabo. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um e despreza o outro, ou despreza um e ama o outro. Então, escolha hoje, neste momento, escutar única e exclusivamente a voz de Deus que quer se comunicar com a sua vida, com a sua alma e com o seu coração. Então, portanto, não se descuide. Não se descuide do seu relacionamento com Deus. E se você se descuidou, há remédio. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer te perdoar, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar forças para que você retome este relacionamento com Deus. Porque somente Jesus, Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através do Senhor Jesus Cristo é que você pode, de novo, ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Não adianta você colocar intermediários, imagens, ídolos, qualquer outra coisa, porque Deus não vai ouvir e não ouvirá a sua voz. Não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que diz que Jesus é o único caminho para Deus e nenhum outro mais. Há pessoas, há filosofias, há religiões que estão dizendo que existem vários caminhos. Isso é o que eles dizem. Mas a palavra de Deus diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só Ele é capaz de fazer você ouvir de novo a voz de Deus e restaurar a comunicação perdida com Adão ali no Éden. Então, portanto, para você lograr êxito nesse intuito, você tem que se arrepender dos seus pecados. Se arrependa, porque senão
quem terá êxito na sua vida será Satanás, conforme diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que ele se transforma em anjo de luz para enganar a muitos. Porque quando ele enganou Adão e Eva, ele não foi lá, se mostrou como Satanás, como demônio, não. Ele se transfigurou, ele usou a serpente para enganar Adão e Eva. Ele não se apresentou como Satanás, como Lucifer, que havia caído lá do céu por ter pecado com ele. Não foi assim que ele se apresentou. Ele apenas se apresentou através da serpente e com uma história, com uma mentira muito elaborada. Ainda hoje o diabo ele faz assim. Ele se transfigura em falsos profetas, em falsos cristos, em falsa filosofia, em falsas religiões, às vezes com uma mensagem muito bonita, muito bela, falando de amor, mas na verdade a essência que está por trás é puramente uma doutrina satânica. Então você tenha cuidado. E pastor, como é que eu resolvo isso? Como é que eu sei que isso não é a voz de Deus? A palavra do Senhor nosso Deus. Por isso as pessoas que não creem na palavra de Deus têm tudo para serem lançadas e enganadas pela voz do diabo. Mas se você se deixar levar pela palavra do Senhor, vai ser muito difícil você se deixar enganar pela voz do inimigo. Ainda que ele se transforme em anjo de luz. Mas o Espírito de Deus abrirá os seus olhos para que você não seja enganado. E aqui o nosso comentarista ainda continua falando sobre o que Deus fez ali no Jardim do Éden. Deus estabeleceu, após o pecado de Adão, após a ruptura daquele diálogo, daquela comunicação, comunhão, não havia outra coisa senão o Criador romper aquela comunhão e afastar o homem da sua santidade, para que este homem, agora pecador, não pudesse ser morto pela glória de Deus, pela santidade de Deus. Por isso que o texto diz que ele expulsou os dois do Jardim do Éden e colocou um querubim com uma espada flamejante, para que eles não retornassem ao Éden, onde tinha a árvore da vida. E, a partir disso, também o Senhor estabeleceu para cada um castigo de acordo com a sua rebeldia. Por exemplo, a maldição da serpente. Deus amaldiçoou a serpente. Disse que ela comeria pó todos os dias da sua vida dela. E hoje, por exemplo, quem é que gosta de se sente à vontade ao lado quando vê uma cobra? Ninguém, inclusive eu. Quando vejo uma, não é que eu tenha medo, mas dá asca, até porque é perigosa. Assim também Satanás é a velha serpente do diabo, como diz lá em Apocalipse. Se você perceber que tem algo, alguma coisa, tarefa, conversa que tem a ver com Satanás, corra bem para longe, porque o veneno dele pode picar você e você pode morrer espiritualmente e até fisicamente, como infelizmente muita gente hoje em dia tem morrido porque não tem escutado a voz de Deus, mas sim a voz da serpente, que é o diabo. Então, portanto, ela nos causa, diz aqui o comentarista, as serpentes, as cobras, nos causa pavor e asco. E é verdade, eu não vi ninguém, a não ser aquelas pessoas que querem criar como mascote. Ainda existe pessoas, mas tem pessoas que perderam a sua vida por conta disso, criaram cobra venenosa e essas mesmo morderam ela e elas terminaram morrendo, porque não se brinca com um animal selvagem como esse. Assim como eu e você não devemos brincar com o diabo. Como sempre diz alguns irmãos na igreja, o crente não deve brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Então você tenha cuidado com a serpente maligna, não se aproxime, porque pode picar a sua vida, porque ele não brinca de ser diabo, e ele realmente é uma serpente venenosa, do ponto de vista espiritual. Está lá escrito lá em Apocalipse, capítulo 12, o verso 9, capítulo 20, verso 2, falando do diabo como serpente. Então, após a queda, Deus pôs inimizade entre a mulher, entre a serpente e a mulher. Esta foi condenada a sentir forte dores, no caso a mulher, no parto, passando a ser dominada pelo seu marido. Gênesis capítulo 3, o verso 16. E Efésios 5, 24. Naquele ambiente tenso, Deus também condenou a serpente e anunciou a redenção da humanidade através da semente da mulher, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme está escrito em Gênesis 3, 14 e 15. Ou seja, porque Deus não deixa ninguém sem o seu justo castigo, porque Deus não tem o culpado por inocente, conforme nós lemos em Naum, capítulo 2, o versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Então, se o ser humano pecou, o ser vivo pecou, ele vai receber a sua justa pena, como recebeu o homem, a mulher
e Satanás prefigurado ali na serpente. Mas mesmo ali no pecado, Deus, para demonstrar que ele nunca se afastou do homem, ele deixou uma mensagem de redenção, de esperança, quando disse que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a semente da mulher, como diz o nosso texto aqui, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui nós encerramos esse primeiro e segundo tópico da lição, e vamos continuar estudando esse texto maravilhoso, esse tema maravilhoso, que é sobre Deus se comunica com o homem. Retomamos aqui a nossa lição do tema Deus comunica com o homem, e o terceiro tópico é exatamente igual ao título da lição. E o nosso comentarista diz-nos aqui que Deus é transcendente e imanente, ou seja, a despeito de habitar nas alturas mais insondáveis, e apesar de infinito e imenso, não permanece alheio às suas criaturas. Assim, ao longo do século, o Eterno vem se comunicando com o homem direta ou indiretamente. Ou seja, Deus é poderoso, Deus é infinito, os céus dos céus não lhe contêm, porque ele é soberano, mas ainda assim, apesar de ele estar no céu dos céus, portanto transcendente, ele é imanente, ou seja, ele nunca esqueceu de se comunicar com as suas criaturas. E as páginas das Escrituras é a prova disso. Quando nós vimos nos primeiros tópicos da lição, Deus falando com Noé, Deus falando com Adão, Deus falando com Abraão, com Isaac e com Jacó. E ao longo das páginas da Bíblia, Deus nunca deixou de se comunicar com um homem, mesmo quando este homem ele perdeu-se nos seus próprios pecados, como foi o caso, por exemplo, de Adão, que pecou contra Deus, que desobedeceu ao Senhor, mas o Senhor não quis perder a comunicação com Adão, apesar do seu pecado, que não se dá mais nos mesmos termos que tinha antes, quando ele estava, Adão, em perfeita sintonia com Deus, porque não havia pecado, mas agora, uma vez desobedecendo a Deus, ele não teria a mesma comunhão, mas mesmo assim o Deus transcendente não ia perder e não queria perder a comunicação com o ser humano que ele havia criado. Ou seja, o Senhor é transcendente, mas ele é imanente, diferentemente do que fala as falsas filosofias ou mesmo outras religiões que dizem que Deus está muito distante. Alguns chegam até a dizer que Deus abandonou este mundo, que Deus não cuida dele. Isso é mentira do diabo, porque Deus nunca deixou de cuidar da terra e dos seres humanos. Porque, ai de nós, se Deus não mantivesse as condições ideais no planeta para nós vivermos. E se hoje não está como antes por causa dos próprios pecados, conforme diz 3:39 de Lamentações de Jeremias. De que se queixa o homem? Queixa cada um dos seus próprios pecados. Mas se Deus não mantivesse tudo sob o seu controle, a terra estaria toda destruída. Porque o desejo do diabo é matar todos os seres humanos e destruir todas as obras de Deus. Ele não faz, porque o Deus Todo-Poderoso não permite. Isso nós podemos ver de forma muito cristalina na história de Jó, quando ele estava querendo destruir a vida de Jó. E Deus não permitiu que a vida de Jó fosse destruída, apenas permitiu que tocasse nos bens dele, que tocasse nos filhos, mas na vida de Jó, Deus não permitiu. Ele só foi até onde Deus permitiu que ele fosse, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele continua nos protegendo e quer e anseia se comunicar conosco. Agora, como nós fizemos ao longo dos outros tópicos, você quer se comunicar com Deus, meu amigo? Esta é a grande lição que nós podemos colher desta lição bíblica, deste momento que nós estamos lhe apresentamos. Ou seja, lhe apresentando que o Senhor, apesar de infinito, de imenso, ele quer manter comunicação com as suas criaturas. Agora, é preciso que essas criaturas manifestem o mesmo desejo, corresponda a essa iniciativa do Criador, que tornou ela bem concreta com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Deus em pessoa veio se comunicar com as suas criaturas. Mas o que é que os homens fizeram com o Deus Todo-Poderoso? Que na condição de homem deixou-se levar para o cadafalso do Calvário, por causa das nossas ofensas e das nossas culpas. E é assim, ou seja, Deus
tomam a iniciativa de se comunicar com o homem e o homem dá as costas para Deus, como por exemplo as costas deram para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inclusive aqueles que o seguiam, como Pedro, que negou ele 3 vezes, como Judas, que o traiu, e os outros apóstolos, que todos se espalharam quando Jesus foi preso. E você? Como é que você está respondendo a esta palavra de Deus para a sua vida, que nós estamos planando aqui, através da sua palavra? E o texto que tem como base desta lição é o Salmo 136, ou melhor, perdão, o Salmo 29, do verso 1 ao 10, que nós lemos, que fala: dai ao Senhor, filho, dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Por quê? Deus merece toda a glória, porque Ele quer comunicar-se com nossas vidas, Ele quer manter comunhão conosco. Agora é preciso que nós respondamos afirmativamente a essa iniciativa do Criador, que é infinito, que é imenso, mas que não quer de forma nenhuma, e não conquiste, e não permanece alheio às minhas e às suas e aos seus sofrimentos. Meu amigo, assim, ao longo dos séculos, a história do próprio homem mostra. A palavra de Deus descreve isso com muita precisão, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vem se comunicando com o homem, direta ou indiretamente. Direta através da palavra de Deus e através do nosso Senhor Jesus Cristo. E indiretamente através das coisas que foram criadas, do sol que nos é dado, da chuva que é derramada sobre nós, do oxigênio que nós respiramos. Isso é o falar de Deus para a nossa vida. E nós precisamos, por conta disso, querer se comunicar de modo perfeito com Ele. E de modo perfeito só nos comunicaremos por meio da pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas, o seu Espírito Santo, sim, o Espírito de Deus, ele vai passar a habitar em nós e aí possibilitar para que eu e você possamos ter uma comunhão do jeito que Deus preparou para mim e para a sua vida. Então ele falou através, como mostra aqui, através dos patriarcas, como nós dissemos há poucos minutos, a Noé, anunciando-lhe a destruição do gênero humano. Sim, o gênero humano que ele tinha criado com tanto amor, a sua semelhança, a sua imagem, e aquele gênero humano se degenerou de tal forma que não restou ao Criador, senão a alternativa ou a decisão de extinguir toda aquela civilização ali primitiva, e só não o fez de modo pleno e total, porque diz o texto sagrado, no capítulo 6 de Gênesis, que Noé achou graça aos olhos do Senhor e Deus se comunicou com Noé. Assim como Deus quer se comunicar com todos aqueles que querem ouvir a sua voz, como Noé a ouviu. Deus também se comunicou com Abraão, ordenando-lhe que saísse do meio da sua parentela. Está lá no capítulo 12 de Gênesis. Deu uma ordem para ele, porque queria fazer dele uma bênção para todas as famílias. Tanto é que o texto sagrado vai dizer para nós, lá no capítulo 11 de Hebreus, que Abraão, e lá em Romanos também, que Abraão é o pai da fé de todos aqueles e aquelas que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Tornam-se filhos de Abraão pela fé, por conta deste encontro maravilhoso, desta promessa maravilhosa que Deus fez a Abraão, que todas as famílias da terra nele seriam abençoadas. E como foi, e eu hoje, aleluia, receba a bênção do Senhor nosso Deus por conta desta promessa feita a Abraão há milhares de anos atrás. Muito obrigado, Pai Celeste, por nos fazer em Abraão, filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Abraão, diz aqui o texto, que ele obedeceu, o texto da palavra de Deus, lá em capítulo 12 de Gênesis, que ele obedeceu ao Senhor. Ele saiu da sua parentela e deixou-se guiar naqueles desertos, ali daquelas terras, da Mesopotâmia, de Canaã, deixou-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo não sabendo onde ia, mas ele atendeu a comunicação do Deus Todo-Poderoso e confiou em Deus, e Deus guiou durante toda aquela sua jornada naquelas terras desérticas, mas não foi empecilho para Deus abençoar e tornar Abraão um homem próspero e muito rico. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso também ouviu a voz do patriarca Isaque, falou com Jacó e fez-lhe grandiosas promessas. Jacó, sim, aquele homem problemático, aquele homem que tinha um problema no seu
caráter. Tanto é que o nome dele significava Jacó, enganador, usurpador. Mas isso não impediu de Deus ter um encontro com o usurpador. Deus se comunicar com o enganador para transformar, sim, transformar Jacó numa outra pessoa. Mas Deus mesmo assim se aproximou de Jacó, assim como também meu amigo, minha amiga quer se comunicar com você. Não importa quem você é, o que você fez, o que você está fazendo, o importante é você deixar de fazer a partir desta comunicação que Deus faz através da sua palavra para a sua vida neste momento. Deus quer se comunicar com você para transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Jacó naquele encontro maravilhoso ali no livro de Gênesis, que você pode conferir no capítulo 25, verso 21 ao 23, e no capítulo 28, do verso 13 ao verso 15 do Gênesis. Vale a pena você conferir e você perceber como foi aquela experiência tão profunda que Jacó teve com Deus, que diz que ele lutou com o anjo de Deus até o amanhecer, e só soltou o anjo quando ele o abençoasse, e como de fato Deus abençoou a Jacó, trocando-lhe ali naquele momento a experiência. E a troca do nome no Velho Testamento, nas culturas da Antiguidade, significava mudar realmente de vida, como de vida Jacó mudou a partir daquele momento, daquele encontro maravilhoso. Mude de vida também, neste momento que você está ouvindo esta palavra, através dessa mensagem que eu estou lhe entregando da parte de Deus para a sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga. Então, o Todo-Poderoso, aqui fica demonstrado com esses textos bíblicos que ele sempre se comunicou com um homem e transmitindo-lhe a sua vontade. Revelou a vontade dele para Adão, revelou a vontade dele para Abraão, revelou a vontade dele para Isaac, para Jacó, para Noé, e também quer revelar a vontade dele em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a sua vida. E de novo eu pergunto, quer você ouvir a voz de Deus? Quer você aceitar a comunicação do Senhor nosso Deus? Bendita para sempre o nome do Senhor. Ele também se revelou, além dos patriarcas, por meio dos profetas. No Antigo Testamento, ele usou diversos profetas para transmitir sua poderosa mensagem por intermédio desses arautos do Senhor. E por meio desses arautos do Senhor, ele falou aos povos, muitas vezes povos que não eram de Israel, mas porque Deus é Deus de todas as nações. E por isso que Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E podemos entender que toda criatura estaria em todas as nações. E nós, como Igreja de Cristo, estamos cumprindo este ide maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pregou, além do povo, também aos reis, aos juízes, e a tanto quanto quis revelar a sua vontade. E aos reis não só de Israel, mas aos reis de outras nações. O Senhor se revelou porque Ele quer ter intimidade com todas as pessoas de todos os povos, porque todos os povos são oriundos, são originários daquele casal que o Senhor criou ali no Jardim do Éden. E Ele deseja, quer manifestar a sua vontade para a sua vida. Agora você precisa dar ouvido à voz de Deus. E de novo, reitera aquele versículo que disse há poucos momentos, em outro tópico desta mesma lição, 13:7 de Hebreus, se hoje ouvir da minha voz, não endureçais os vossos corações. Então aqui nós temos que é o profeta Moisés. Deus falou diretamente. Aliás, no Velho Testamento foi o único profeta que Deus falou de uma forma diferente, exclusiva. Porque Moisés aqui simboliza, aponta como figura de Cristo. Porque assim como Deus falou com Moisés de modo específico e nenhum outro mais, ali no Velho Testamento, também no Novo Testamento o Senhor se revelou única e exclusivamente, especialmente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Moisés apontava para a figura do Senhor Jesus Cristo, a quem Deus elegeu para ser sobre todo nome. Bendito é o nome de Jesus. E com Jesus ele fez uma revelação toda especial. Jesus é o ápice, o auge da revelação de Deus para toda a humanidade. E por isso que você precisa ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o próprio Moisés disse que Deus ia levantar um profeta igual a ele. E ia dizer que a alma que não ouvisse aquele profeta morreria. E é verdade. Se você não ouvir a comunicação de Deus, a voz de Deus para a sua vida, infelizmente, a péssima notícia que eu tenho para dizer a você é que você morrerá. E não é só fisicamente. Morrerá
também espiritualmente. Ou seja, a segunda morte. Eu tenho que dizer isso para você porque nós não podemos ser pregadores de meias verdades, como muitos aí fora estão fazendo, comunicando de forma errada, omissa, e um falso evangelho para atrair as pessoas. Mas nós não estamos aqui para querer só a sua atenção, não, meu amigo. Nós queremos aqui, estamos comprometidos primeiramente com a verdade da palavra de Deus. E se é preciso dizer as verdades, e essas verdades vão incomodar você, de modo respeitoso, é claro, mas nós temos que dizer que se você não ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, você poderá morrer, tanto física como espiritualmente, assim como morreram aquelas pessoas lá no deserto, porque não escutaram a voz de Deus. 13, verso 8 de Hebreus vai dizer que as pessoas no deserto não ouviram a voz de Deus e pereceram no deserto. Então a palavra de Deus mostra de modo muito claro, quando o homem não escuta a voz de Deus, coisa boa não vai acontecer, nem nesta vida, e muito menos na eternidade. Só serão coisas ruins, porque você perderá a eternidade com Deus. Então, portanto, o Novo Testamento, ele usou de modo especial a boca de João Batista, que disse que ele estava ali para preparar o caminho do Senhor, voz que clama no deserto. E foi João Batista que Deus deu o privilégio de batizar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali no Rio Jordão. Além de outros homens de Deus, a quem o Senhor deu esse privilégio de ser o arauto, de ser o profeta, para pregar e falar das coisas boas do Senhor nosso Deus. Então todos esses homens, os profetas, os patriarcas, todos foram porta-vozes dos oráculos divinos para a humanidade, ou seja, do porta-vozes da mensagem de Deus para toda a humanidade, e você está incluído nela. Você é alvo, você é objeto desse desejo de Deus. Deus quer alcançar a sua vida através da comunicação da sua mensagem para a sua vida. Aproveite, meu amigo, aproveite, minha amiga, e ouça e escute a voz de Deus, porque Ele quer se comunicar com você. O quarto e último tópico, a comunicação pela revelação. Deus também se comunica através das suas várias maneiras de se revelar ao homem. É verdade. Ele se manifesta e se revela do jeito como Ele quer, como acontecia no Antigo Testamento, onde Ele se revelava, como nós mostramos aqui, pelos patriarcas, onde Ele se revelava pelos profetas, onde Ele se revelava, inclusive, pelos reis, pelos juízes, que durante 300 anos governaram a nação de Israel, que vivia se descuidando, se desviando de Deus, mas Deus levantou juízes para poder conduzi-la, muitas das vezes tirá-la do jugo dos inimigos, dos adversários, para conduzi-la ao Senhor nosso Deus. Então Deus se revela de modo geral ou natural. E essa revelação é aquela que acontece por meio da natureza e da nossa consciência. A Bíblia nos é clara quando diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, o firmamento quer dizer o céu, anunciam a obra da criação de Deus, porque é impossível nós olharmos para o céu, para as estrelas, para a lua à noite ou para o sol de dia e não chegarmos à conclusão que uma mente engenhosa, sábia, poderosa criou tudo isso, porque nenhum homem não conseguirá colocar um luminar lá no espaço para iluminar de modo tão perfeito o nosso planeta Terra. Deus se manifesta através dessas coisas criadas. O Sol com uma distância perfeita para com a Terra, a Lua também, que tem a sua influência nas marés, nas estações do ano. Tudo isso foi um Pai Celeste que criou para nossas vidas e através dela se manifesta e fala indiretamente para os homens através das obras da natureza. Como nos mostra aqui no Salmo, de novo dizendo, 19, verso 1, e Romanos, capítulo 1, o verso 19 e o verso 20. E quanto à consciência humana, Deus se utiliza da comunicação não verbal para revelar aos homens toda a sua vontade, como vemos de novo também na sua palavra, que nos diz: os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,15. Ou seja, quando nós, mesmo sem acreditar a palavra de Deus, fazemos alguma coisa errada, a consciência nossa nos acusa ou nos defende quando estamos fazendo algo normal.
E não é preciso ser religioso para isso acontecer. Mas foi acontecer, porque foi essa lei moral que Deus colocou na consciência do homem, como diz aqui a palavra do Senhor, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, o homem tem esta lei moral. Ele sabe que matar é errado, sabe que roubar é errado, sabe que se prostituir é errado, e cometer corrupção de qualquer ordem religiosa, política, econômica, também é errado. Ou seja, o que é isso? É a lei moral que Deus colocou na nossa consciência. No entanto, apesar de ter essa lei moral, os homens teimam, vão na contramão e desobedecem essa lei moral que está escrita nos nossos corações e na nossa consciência. E, portanto, a revelação geral ou natural de Deus é dirigida a todos os homens e pode ser absolvida pela razão. Como disse, mesmo sem ser religioso, mesmo sem ser cristão, os homens têm esta lei moral dentro dos seus corações. E quem a pôs lá? O Senhor nosso Deus. E aqui nós temos a revelação especial. É aquela que Deus emprega duas formas especiais para se comunicar com o homem. A primeira, a palavra escrita, que é a santa e gloriosa palavra de Deus, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a palavra viva, a palavra falada, revelada em pessoa, quando ele veio aqui à terra. Na primeira, por meio da palavra, Deus ordenou a Moisés que escrevesse a sua mensagem no livro. Está lá escrito em Êxodo, capítulo 17, o verso 14. E por que Deus assim ordenou? Porque a revelação escrita, ela substituiu a tradução oral. Na antiguidade, em épocas primitivas, as pessoas iam contando os fatos históricos de um para outro de forma oral. Mas isso, de algum modo, iria se perder com o tempo. E Deus, na sua infinita sabedoria, ordenou a Moisés para que ele colocasse a sua revelação, que estava sendo passada oralmente de pai para filho, agora fosse escrita no livro. E é por causa dessa ordem divina que hoje nós temos a sagrada palavra do Senhor nosso Deus. Tudo porque Deus disse um dia a Moisés: escreva no livro. Olha o livro aqui que o Papai do Céu escreveu. Aproveite, meu querido. Você quer conhecer a Deus, se comunicar com Deus? Aproveite esse presente que Papai do Céu nos deu para nós podermos, através dele, conhecer mais e mais ao Senhor nosso Deus. Então, portanto, esta revelação escrita, ela é, por si só, uma testemunha, como testemunho da existência da comunicação e comunicação de Deus para com os homens. Ou seja, ao nós lermos essa palavra com atitude de fé, de humildade, e se abrirmos o coração, Deus Todo-Poderoso vai falar a qualquer pessoa que porventura tomar essa postura de humildade, essa postura de adoração. Agora, se for uma pessoa soberba, arrogante, incrédula, cética, não vai receber nada, porque a Bíblia diz que o duvidoso é como as ondas do mar, que vai e vem, é como aquela pessoa que olha para o espelho e quando sai do espelho já não vê mais nada, porque Deus não atenta para aquelas pessoas que não creem na sua palavra, mas se revela para aqueles que, de forma humilde e adoradora, se inclina e escuta a voz da sua palavra, que o seu Espírito Santo inspirou essas palavras, conforme diz, capítulo 3, o verso 16 de 2 a Timóteo. Então, portanto, essa revelação escrita é chamada de Escritura, conforme o versículo que disse agora, 2 Timóteo 3,16, e que é divinamente inspirada. Você não pode tratar a palavra de Deus como um livro qualquer, porque não é. É um livro de Deus, embora escrito, colocado as letras aqui, mas foi letra inspirada, soprada por Deus no coração, na mente dos homens que a escreveram, para que você e eu pudéssemos ter acesso de forma especial para com o Senhor nosso Deus. Então, por meio de Cristo, a outra forma de Deus se revelar especialmente, que é muito sublime, conforme João 14,18, não se trata de comunicação através das palavras apenas de um profeta, não, mas da revelação de Deus por meio de uma pessoa santíssima e coeterna, ou seja, da segunda pessoa da Trindade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é especialíssima. Nenhum homem, nenhum profeta, nenhum religioso pode ser comparado e deve ser comparado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais especial, por mais importante que esta pessoa ou aquela tenha tido na história da Bíblia, na história da cristandade,
não podemos compará-la em hipótese alguma, qualquer que seja essa pessoa, à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele é digno de ser adorado, porque Ele é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então tenha cuidado, meu amigo e minha amiga, para você não se deixar levar por essas orientações religiosas que pregam que se deve adorar homens, objetos, madeira, barro, ouro, bronze, porque a palavra de Deus condena de forma muito clara a idolatria sob suas várias formas, como nós dissemos no começo desta lição, de que as pessoas tinham como deuses rato, vaca e outros objetos inanimados. O nosso Deus é vivo e verdadeiro, e ele se manifesta em três pessoas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, portanto, o propósito desta revelação especial é conduzir o homem a Deus, conduzir de forma correta, porque há muitos caminhos que se pregam aí fora que se vai chegar a Deus, mas a palavra de Deus é muito clara, que só quem pode conduzir a Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele, sim, Ele mesmo é a revelação especial do Senhor nosso Deus. Então, nesta palavra maravilhosa, nós encontramos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, e somente nela, vamos encontrar o plano divino para a salvação de todo ser humano. Como nós gostamos de dizer, o Pai planejou, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo de Deus, ele assegura, porque é Ele quem transforma, quem torna real essa experiência de salvação na vida de todo ser humano. Então, portanto, a revelação de Deus foi dada aos homens, pelas Escrituras, quanto pelo Verbo de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme capítulo 1, o verso 1 de João. Estes, portanto, são os mais completos meios pelos quais Deus se revelou à humanidade, conforme aqui está escrito em Mateus, capítulo 22, o verso 29, e João 5 e 39. E concluindo esta lição, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira, que Deus sempre quis se comunicar com o homem. Não esqueça disso. Não se deixe levar por outra informação, porque esta é a verdade. Nós apresentamos nessa lição sucinta a razão, os motivos, argumentos centrados na Bíblia de que Deus sempre quis e quer se comunicar com o homem. Então, nas Sagradas Escrituras, nós vemos isso com muita clareza. No Éden, de forma direta, Deus falava com Adão. Depois da queda, afastou-se dele. Por quê? Por causa do pecado. Mas, apesar disso, através da revelação escrita, a Bíblia Sagrada, e de sua revelação pessoal, através de Cristo, o Senhor nosso Deus, demonstra o seu amor para com a minha vida, para com a sua vida, para com as nossas vidas. Bendito é o nome de Jesus. Então, portanto, o Deus Todo-Poderoso, ele se comunica com o homem porque ele quer, como diz os textos sagrados, ele quer, ele deseja, glórias ao nome do Senhor, que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus abençoe por você ter ficado até esse momento. Uma aula longa, é verdade, mas de muito proveito, porque nós expusemos para você a santa e gloriosa palavra de Deus. Nesse tema maravilhoso que é Deus se comunica com o homem e Deus quer se comunicar com a sua vida. Então, que você possa abrir o seu coração para que o Espírito de Deus possa tornar realidade esta comunhão, essa comunicação de Deus para com a sua vida, e assim você possa se encontrar e ter uma vida de comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu encerro este vídeo de hoje, agradecendo a você pela visita ao nosso canal, pelo compartilhamento dos vídeos, e eu faço um apelo a você, para que você divulgue este vídeo para outras pessoas, para que elas também possam ter o acesso à bendita e poderosa palavra do Senhor. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque você ativando o sininho, você vai receber, toda vez que nós gravamos, as mensagens nossas de cada vídeo recente. Então, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor lhe ajude, e quero aproveitar este momento para parabenizar as Assembleias de Deus no Brasil, porque agora no dia 18 de junho, a nossa igreja completou 109 anos, de muitas bênçãos, de muito compromisso, de muita dedicação com a obra de Deus. Então, que Deus abençoe, e quero aproveitar este momento
mandar o meu abraço, minha parabenização ao pastor José Wellington da Costa Júnior, que é o presidente da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ao pastor Rinaldo Alves dos Santos, presidente da Comadeplan, que é a Convenção de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus no Planalto Central, Distrito Federal e Brasília, e claro, ao nosso querido pastor presidente da nossa querida igreja, Assembleia de Deus Ebenezer, aqui em Pernambuco, pastor José Lins, como também o nosso vice-presidente, pastor Robenildo Lins, ambos pastores da nossa e dirigentes da nossa Ebenezer em Pernambuco, que é uma Assembleia de Deus que reconhece a nossa história também. E claro, eu não podia também de estender essas minhas felicitações a todos os meus queridos irmãos de outros ministérios da Assembleia de Deus, ao pastor José Wellington Alves, do campo do Recife, ao pastor Roberto Santos, do campo de Abreu Lima, pastor Severino do Ramo, além de outras Assembleias de Deus, todas elas que são aqui do nosso estado de Pernambuco e do Brasil e do mundo. Deus assim abençoe a todos e todas, no glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.